Olá, meus queridos, mais uma dica do professor, agora abordando aí a farmácia clínica, a farmacologia clínica, porque é muito importante a gente entender qual a atuação do farmacêutico dentro do consultório farmacêutico. E hoje nós vamos abordar aí um assunto bem importante, que são náuseas e vômitos, que sempre aparece, seja na drogaria, seja lá no hospital, que aí é o nosso feijão com arroz dentro da prática clínica, principalmente pacientes aí que são tratados com quimioterápicos, antineoplásicos. Isso sempre vai ter aí, o assunto vai estar sempre aí nas farmácias, drogarias, e é bem importante a gente entender como tratar esse tipo de sintomas relacionados à quimioterapia. Então, náuseas e vômitos. Olha, as náuseas e os vômitos podem ser manifestações de uma ampla variedade de condições e representam a expulsão do conteúdo gástrico resultante da contração do intestino. Isso mesmo. E da musculatura da parede tóraco-abdominal, que acaba se distendendo e contraindo assim, fazendo um processo importante. No centro do vômito foram encontradas elevadas concentrações de receptores colinérgicos, que são os muscarínicos, e receptores estaminérgicos, de neurocinina, e olha que interessante, de serotonina, os receptores 5H3. Olha a importância de se entender essa parte da neurotransmissão. Se você tiver alguma dúvida e ainda tem ainda uma dificuldade, é só ir lá no meu canal, Clésio Abreu, que você vai encontrar várias aulas, e principalmente lá na parte de serotonina, para que você entenda quem são esses receptores e onde eles estão localizados, tudo bem? Então, vamos lá. A identificação desses diferentes neurotransmissores que estão envolvidos aí no vômito possibilitou o desenvolvimento de um grupo grande de fármacos antieméticos. Isso mesmo, o termo é esse, antieméticos, que se apresentam com afinidade, né, a esses receptores, se tornando assim um ponto-chave. Náuseas e vômitos, a gente tem que ter ciência disso, são sintomas frequentes e principalmente aí em torno de 40 a 60% dos pacientes oncológicos que fazem o tratamento aí de quimioterapia. Se tais sintomas não forem controlados adequadamente, pode levar a outras complicações, como anorexia, desequilíbrio hidroeletrolítico, desidratação, necessidade ou prolongamento de internação hospitalar e prejuízo à qualidade de vida e impacto negativo no desempenho e das atividades do dia a dia desse paciente. Nesse cenário, torna-se essencial o manejo de náuseas e vômitos, principalmente induzido por quimioterápicos e antineoplásicos. Aqui eu abro um adendo aqui, ó. Como que acontece essa náusea e vômito por conta da quimioterapia? A maioria dos fármacos quimioterápicos antineoplásicos, eles são direcionados aí como seu mecanismo para destruir células que estão em tensa divisão, que é o caso da célula do câncer. Mas nós, no nosso organismo, temos também células que estão em intensa divisão. Por exemplo, as células da medula óssea, das mucosas, do cabelo e também uma célula muito importante, depois você faz a sua pesquisa, que é a enterocromafins, que ficam lá no estômago. Essas células, olha que detalhe, presta atenção, essas células produzem, sintetizam 90% dos neurotransmissores como serotonina, dopamina e histamina. Fica ligado nisso. E aí, quando o tratamento quimioterápico que destrói células que estão em intensa divisão, essas células que também estão em intensa divisão são destruídas, e aí todo o conteúdo dessa célula enterocromafins, como serotonina, histamina, neurocininas, histaminas, cai na corrente sanguínea, e é claro que vai ocasionar aí processos relacionados a náusea e vômito, principalmente no centro do gatilho do vômito. Vamos lá. Então, fique esperto nisso. Então, esses medicamentos, eles têm uma ação muito importante em reduzir a morbidade e o risco de complicações, além de evitar o abandono, que é o mais grave, precoce do tratamento. Por isso que esses antieméticos são muito importantes. Vamos pegar aqui um caso prático. Jacira, 53 anos de idade. É assim mesmo, a gente sempre trabalha com o caso clínico. O caso clínico nos ajuda a entender melhor os processos relacionados à farmacoterapia. Então, Jacira, 53 anos de idade, está em tratamento com quimioterapia contra um câncer metastático de ovário. Ela está no seu quarto ciclo de um esquema de múltiplos fármacos, incluindo aí cisplatina e doxorubicina. Tendo desenvolvido náuseas e vômito, entre outros efeitos colaterais, o médico decide prescrever a medicação como ondansetrona intravenosa antes de sua próxima dose de quimioterapia. E também prescreveu ondansetrona oral para uso em casa. Aí a pergunta é,
Qual a justificativa? Por que essa administração dessa ondansetrona a essa paciente? Por qual mecanismo de ação a ondansetrona exerce aí suas ações? A gente sabe que tem outros medicamentos antieméticos também, tudo bem? Vamos falar da metoclopramida, da bromoprida, da domperidona, mas qual é o mecanismo de ação aqui da ondansetrona e qual a sua atividade antiemética? Como que ela exerce? E quais os efeitos adversos? Nós vamos conversar sobre isso agora, para que você entenda e possa orientar aí seu paciente, seja na farmácia, aqui mesmo na comunidade, seja lá no hospital, no momento dos questionamentos, na equipe multidisciplinar. Olha, a ondansetrona é um antagonista dos receptores 5-HT3 e constitui um dos principais agentes para a prevenção das náuseas e dos vômitos agudos induzidos aí pela quimioterapia. Essa classe de fármaco é extremamente importante para o tratamento dessa êmese induzida aí principalmente pela quimioterapia. Então, bem importante isso. E principalmente devido aí ao uso prolongado do tempo de ação e uma maior eficácia no controle dessas náuseas. Agora, com relação ao mecanismo de ação, como já foi até citado, a ondansetrona é antagonista seletiva dos receptores 5-HT3. Mais uma vez, vai lá no meu canal e aprenda mais um pouquinho sobre os receptores serotoninérgicos. O bloqueio desses receptores exercem atividades antieméticas potentes, que são mediadas em partes por meio do bloqueio específico aí desses receptores. Olha que interessante, 5-HT3 centrais presentes aí no centro do vômito e na zona do gatilho quimiorreceptor são bloqueados. Isso mesmo, no centro do gatilho do vômito, no centro quimiorreceptor. Mas principalmente, olha que interessante, pelo bloqueio dos receptores desse, que é o 5-HT3, que estão ali muito mais na periferia, nos nervos aferentes espinais e vagais intestinais extrínsecos ao trato gastrointestinal. Olha que interessante, muito mais na periferia. Então, os efeitos colaterais dessa medicação consistem em cefaleia e, com isso, tem tontura, constipação intestinal, entre outros. Então, espero que você tenha entendido todo o processo. É claro que a leitura do material vai ajudar muito. Ó. Isso aqui é uma parte da resposta, ali, o comentário a várias questões de prova, de concurso que eu tenho postado nos meus grupos de WhatsApp. E olha que a metodologia que eu estou utilizando é justamente essa. Você, com práticas de questões, você possa entender todo o conteúdo através da leitura e das videoaulas que eu vou postando depois das questões que são postadas nos grupos, tá bom? Então, até uma próxima dica do professor e espero que você tenha aprendido. Então, quando o farmacêutico não pensa, o paciente padece. Viva o poder do conhecimento. Até uma próxima dica do professor.